Vamos dar sequência a nossas videoaulas sobre construção de gráficos. Nós estamos já na terceira etapa das nossas videoaulas. Para você que ainda não assistiu as duas anteriores, eu recomendo que assista antes de dar sequência nesta videoaula que nós estamos. Então, nós estamos aqui com o seguinte conjunto de dados, com tempo variando de 0,5 em 0,5 até chegar em 6 segundos. Nós pegamos esse conjunto de dados, substituímos a nossa equação e encontramos aqui os valores para a nossa variável dependente. E aí, nós estabelecemos um fator de escala. Com esse fator de escalas, nós fizemos aqui uma conversão para saber onde cada valor da nossa tabela será alocado dentro da área útil do nosso papel milimetrado. Isso foi feito facilmente. A gente pegou o nosso resultado, dividiu pelo fator de escala e aí a gente então descobriu aí qual é o ponto específico do nosso papel milimetrado. Eu recomendo que vocês esbocem aí os eixos com caneta de cor diferente para facilitar a visualização. Só para lembrar, é importante que a gente coloque aqui as legendas do eixo para a gente saber quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Só lembrando, a variável dependente, nesse caso aqui, é a velocidade, ela está disposta sobre o eixo das ordenadas. E a nossa variável independente, que neste caso é o tempo, ela está disposta sobre o eixo das abscissas. Então, a gente, de posse da nossa régua milimetrada, a gente dispõe os nossos pontos da tabela específica. Lembrando que o nosso maior valor, que é 6 segundos, nós falamos que ele está disposto em 150 milímetros. Eu estendi um pouco mais aqui o eixo, só para questão de visualização e facilitar na disposição aqui dos nossos dados experimentais. Aqui, para o caso do eixo Y, eu estendi um pouco também aqui os conjuntos de dados, lembrando que o nosso maior valor ele está alocado em 125 milímetros do nosso papel milimetrado. Eu estendi um pouco mais aqui para facilitar a nossa vida aqui na hora de alocar os pontos experimentais. Ok, então a gente vai marcar aqui os pontos no eixo do tempo, como está disposto aqui o eixo do tempo, e depois nós vamos marcar aqui os pontos no eixo da velocidade. Lembrando que o primeiro valor para o eixo do tempo corresponde a 0, então é muito fácil, está marcado aqui. O segundo valor, que é 0,5 segundos, a gente dividiu 0,5 por 0,04 e encontramos que ele está disposto em 12,5 milímetros. Então a gente coloca a nossa régua milimetrada aí no papel milimetrado e a gente observa que neste ponto aqui equivale a 10 milímetros. Então basta a gente andar mais duas graduações, aqui é 11, aqui é 12. Como o nosso ponto é 12,5, ele vai ficar aqui então entre o 12 e o 13. Então eu venho aqui e faço uma marcação aqui no nosso eixo do tempo. Eu recomendo que vocês efetuem essa marcação aqui com um grafite mais fino, 0,5, 0,7. Nossa segunda marcação, quer dizer, nossa terceira marcação, equivale a 1 segundo. A gente dividiu então 1 segundo por 0,04 e a gente achou que equivale a 25 milímetros do nosso papel. Aqui equivale a 20 milímetros. Então a gente anda mais 5 graduações aqui, a gente encontra
que 25 milímetros está aqui. Eu faço a marcação. A nossa quarta marcação equivale a 1,5 e a gente viu que ele está disposto ali, está alocado em 37,5 milímetros do meu papel milimetrado. O próximo resultado equivale a 2 segundos e a gente dividiu lá pelo fator de escala e observou que ele está alocado aqui em 50 milímetros do meu papel milimetrado. O sexto resultado equivale a 2,5 segundos e a gente dividiu pelo fator de escala e nós encontramos que ele equivale a 62,5 do meu papel milimetrado. Eu peço que vocês continuem com as marcações dos outros pontos. Eu vou dar um pause aqui para a gente efetuar a marcação e a gente volta na sequência. Então, dando sequência, nós já marcamos todos os pontos referentes aqui ao eixo do tempo. Observe que aqui está o nosso maior valor, que corresponde a 6 segundos. O que a gente vai fazer agora é olhar para o eixo da velocidade e marcar também aqui os nossos dados da tabela aqui sobre o nosso eixo. Ok, a gente dividiu a nossa medida, que é 2 metros por segundo, por 0,04 e a gente encontrou que ele está alocado em 50 milímetros do nosso papel. Então eu venho aqui e faço a marcação com o lápis. A próxima medida equivale a 2,25 metros por segundo. A gente dividiu pelo fator de escala, que é 0,04. E aí a gente encontra que ele está alocado em 56,25 milímetros. A próxima medida equivale a 2,50 metros por segundo. E aí a gente encontrou que ele está disposto em 62,50 do meu papel. Vocês continuem a marcação aí, a gente vai dar um pause para marcar os outros pontos e aí a gente volta na sequência. Note que nós já marcamos também aqui os valores referentes ao eixo Y. E agora, qual será o próximo passo? É simples, a gente vai conectar os pares ordenados, ou seja, x1, y1 até xn, yn, que no nosso estudo de caso é T1, V1 até T13, V13. Então, a gente observa que o nosso primeiro par ordenado é T igual a 0 segundos e V igual a 2 metros por segundo. E aí a gente dividiu esse 2 metros por segundo pelo fator de escala, que é 0,04, e a gente viu que ele corresponde a 50 milímetros do nosso papel. E a gente então marca aqui a bolinha amarela. E aí a gente procede agora para o segundo resultado, segundo par ordenado. A gente traça aqui uma reta pontilhada aqui paralela ao nosso eixo da velocidade, uma reta paralela aqui ao eixo do tempo, e aí na interseção dessas retas a gente marca aqui o nosso segundo ponto referente aí ao segundo par ordenado. De novo, olha só, a gente traça a reta paralela ao eixo Y, a reta paralela ao eixo X, e a gente marca aqui o nosso ponto na interseção entre as retas. E aí você vai procedendo dessa forma. Ó. A gente procede traçando as retas paralelas aos eixos e na interseção a gente marca o nosso ponto. A gente vai marcando os pontos, a reta paralela, de novo, paralela ao eixo Y, paralela ao eixo X, até a gente encontrar aí o nosso último par ordenado, que corresponde aí a T igual a 6 segundos e V igual a 5 metros por segundo. E aí, como você fez esses traços aqui com o seu lápis, com a sua lapiseira, depois a gente pode vir aqui e apagar
para ficar um gráfico mais elegante. Olha só como é que está bem notável aqui o nosso gráfico. E aí, se a gente fizer o comparativo com aquele gráfico que eu mostrei no início da nossa sequência de videoaulas, o gráfico que eu gerei lá num software específico, você observa que o gráfico que a gente plotou aqui no papel milimetrado, ele é semelhante ao que a gente fez utilizando o software específico. E não era para ser diferente, porque nós temos a mesma função matemática, né? Ou seja, V igual a 2 mais 0,5 vezes o tempo. Então ficou legal, ficou interessante essa sequência de videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 videoaulas. Caso vocês ainda tenham uma dúvida com relação à construção de gráficos, à representação dos pontos no papel milimetrado, o fator de conversão para a gente estabelecer qual é a área útil do papel milimetrado que nós vamos representar os nossos dados, eu recomendo que vocês assistam a segunda videoaula e depois você volta aqui para a terceira videoaula. E se ainda persistir as dúvidas, converse com os tutores, converse com os professores. Nós estamos aqui para solucionar as dúvidas de vocês. E aí, como exercício, eu deixo aqui uma outra função. Aqui a gente tem uma função quadrática, y é igual a 2 mais 4,9t ao quadrado. Vocês vão variar aí o tempo partindo de 0 até 6 segundos, com a variação de 0,5. E aí vocês estabelecem aqui, através de uma conta rápida, quais são os valores da sua variável dependente. De posse da tabela completa, a gente constrói o nosso gráfico y versus tempo, ou seja, a nossa variável dependente fica no eixo das ordenadas, a variável independente fica no eixo das abscissas. Como exercício motivador, eu deixo para vocês aqui uma função um pouco mais complexa. Y é igual a exponencial elevado a menos t. Esse tipo de função aparece em diversos comportamentos da física e eu recomendo que vocês exercitem, né, a correlação aí entre grandezas, ou seja, como você varia um parâmetro e como esse parâmetro, ou como a variação desse parâmetro, influencia aqui na sua variável dependente. Para mostrar para vocês um pequeno exercício, eu vou pegar aqui a nossa calculadora, né, o emulador da calculadora que está aí no Biblioteca de Disciplina. A gente liga e eu quero calcular o valor de y quando t for 0,5. É muito simples. Você observa que aqui em vermelho na sua calculadora a gente tem aqui e elevado a x. Para eu habilitar esta função aqui, eu aperto Shift. Aqui, tá? Aqui. Aperto aqui. Quando eu apertar essa tecla, a gente aparece aqui a função exponencial. E aí, está aqui, ó, e elevado a menos t. Então, eu coloco assim, ó, menos 0,5. Quando eu apertar aqui o igual, a gente encontra, então, qual é o valor da exponencial de menos 0,5, ou seja, 0,606. Você pega esse resultado e coloca aqui na sua variável dependente. Você efetua os outros cálculos aqui para os outros valores, constrói a sua tabela, né, da variável dependente, variável independente, e aí a gente, então, estabelecendo aí um fator de escala correto, a gente consegue estabelecer uma área útil de modo que eu consiga aí plotar
essa função do tipo de decaimento exponencial que aparece com bastante frequência aí em diversos comportamentos da física que vocês verão aí nas disciplinas do curso. É interessante que vocês exercitem essa construção de gráficos, porque a gente está treinando, a gente está avaliando como a variação de uma variável influencia aqui no comportamento de outra variável. Ou seja, a gente está aí estudando como você variando um parâmetro, esse parâmetro ele interfere num determinado comportamento. Nada mais, nada menos do que algum fenômeno da natureza. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas sequências de videoaulas. De novo, se vocês ainda têm dúvida sobre a construção de gráficos, a construção de parâmetros para você estar habilitado a representar esses parâmetros no papel milimetrado, eu solicito que vocês perguntem aí aos tutores, pergunte ao professor, pergunte à professora Luciane, que nós estamos aqui sempre para solucionar as dúvidas de vocês. Então, um grande abraço a todos e eu espero vocês na próxima videoaula.